versículo. Talvez a gente consiga, até no avançar da aula aqui, trabalhar algumas questões, né? Mas eu gostaria de ouvi-los, assim, de maneira meio que inicial. O que vocês acham, ou como vocês têm desenvolvido, né? Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre materiais, a recepção de Romanos, né? Do que eu observo, né? Romanos não é um texto muito trabalhado em termos, por exemplo, eu não lembro de ter visto alguma série aí em Romanos, né? Igrejas, por exemplo, falar, beleza, vou trabalhar aqui Romanos e tal. Lógico, pode ter alguma coisa, mas eu, dos grupos de pastores que eu participo e tal, não vejo como uma carta que é muito, vamos colocar assim, amplamente utilizada em púlpito, né? Eu lembro que em 2018, antes da pandemia, 2018 ou no começo de 2019, mas acho que foi em 2018, a gente fez uma... Obrigado, viu, Arthur? A gente fez uma série... Eu falo a gente, né, porque estava eu e o pastor Luiz Melo lá na Igreja Presbiteriana Boas Novas, em Araraquara. E foi alguma coisa em relação a forjados e tal, era alguma coisa em relação a forjados em termos de forja, né? E trabalhando a ideia da identidade, né, que Romanos propõe. Identidade forjada, não era tão criativo assim o nome, mas as imagens eram em relação a uma forja e tal, né? Então, eu não vejo, eu não acho que é muito comum trabalhar a carta de Paulo aos Romanos, porque existem, obviamente, certas dificuldades, né? Mas é interessante que a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito tratada, ou muito colocada, muitas vezes até em relação pensada, né, em termos evangelísticos. Eu falo isso porque já vi alguns movimentos, né, evangelísticos, principalmente os batistas, né, que eles pensam alguns versículos, né, da carta aos Romanos, eles fazem como se fosse um caminho, né, de redenção, né? Então como que a gente vai evangelizar, né? Então começa falando que todos pecaram, carecem da glória de Deus, né? Que o salário do pecado é a morte e tal. Aí vai lá o capítulo 5, né? Mas Cristo, tal. Então vai levantando como se fosse passos, né? De uma formação evangelística, e também eu vejo, de certa forma, e aí eu estou aqui, obviamente, para a gente conversar, né? O uso de Romanos como se fosse uma relação apologética, né, ou doutrinária. Se tem algum jovem, alguém que está meio fora da linha, aí você pega um versículo, né, uma parte de Romanos e dá na cabeça dele, né? De repente, se alguém coloca, tá vendo, ou está participando, né, tá fora da casinha ali, né? Alguém está contra aí os governantes, aí você fala, não, ó, vamos lá em Romanos 13, né? Vamos dar uma olhada. Então, a carta, por ser uma carta, né, a carta mais extensa, dificilmente ela é trabalhada em sua integridade, né? Quando eu digo integridade, eu digo em relação à formação textual, né? Então, da mesma forma que a gente fala, né, daqueles caras que muitas vezes pegam, né, texto para pretexto, a gente vê, de certa forma, a carta aos Romanos sendo utilizada dessa forma, né? Outra coisa, eu creio que muitas vezes também, né, a gente vê dentro da utilização da carta, eu vou usar esse termo, mas eu não sei se é o termo mais adequado, mas na falta de um melhor eu vou usar essa relação, né? A gente olha para Romanos de uma forma muito anacrônica, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando a gente lê o justo viverá pela fé, né? Lá no capítulo 1 e tal, né? A gente sabe que ele está retomando a ideia de Abacuque e tal, mas o conceito de justiça, a gente tem claro o conceito de justiça que Paulo está expressando ali, ou nós carregamos o nosso conceito, vamos colocar assim, o nosso conceito romano de justiça, né? Aquela imagem da justiça cega, né? Com a balança na mão, que
todos, de certa forma, né? A justiça não pende para nenhum lado, né? Se você fizer o correto, a justiça está do seu lado, né? Se você fizer alguma coisa errada, né? Se pender para o outro lado, a justiça vem e te pune. Esse é o conceito veterotestamentário de justiça, né? Quando fala que um homem era justo e bom, quando fala que Salomão era um rei justo, coisas parecidas, né? O que a Bíblia está trazendo? Então, muitas vezes, como eu falei, trazendo esse sentido apologético, esse sentido quase que de sistematização, né? De relações praticamente dogmáticas aí, né? Numa leitura de Romanos, muitas vezes a gente traz essas questões muito próprias nossas, né? O professor Leonel já falou, e a gente vai ter contato, né, com algumas leituras do Dan, né? E ele, não somente ele, né? Ele entra numa discussão que é muito pertinente quando fala da nossa leitura de Romanos. Nossa leitura, que eu digo, é a nossa leitura reformada, né? Então, quem lê Romanos, né, depois de Lutero, depois de Calvino, mas principalmente a relação do texto, né, e obviamente da biografia de Lutero, a gente muitas vezes tem uma imagem de Paulo aproximada, né, pela imagem de Lutero. Então, a gente tem uma ideia, né, que da mesma forma que Lutero, né, a partir da leitura de Romanos, se converteu e, de certa forma, né, virou as costas para o catolicismo, né, às vezes a gente tem a mesma ideia da conversão paulina, ou seja, né, o apóstolo, ele era judeu, teve um encontro com Cristo e ele abandona, né, ele vira totalmente as costas para o judaísmo, o que traz certas implicações para a leitura, né, mas a gente vai ter, como eu falei, né, acesso a textos ali, para a gente entrar nessa discussão e entender, né, qual provavelmente, né, era a discussão ali em cima da carta aos Romanos, e como Paulo, né, ele não passa por esse movimento de maneira tão clara, né, ou, né, de maneira tão semelhante a Lutero. Quando a gente fala de Roma, pessoal, é importante a gente entender, né, qual Roma que nós estamos falando. A cidade de Roma, no século I, é uma cidade de mais de 1 milhão de pessoas, né? Lembre-se, isso é praticamente, não posso falar inédito, né, na antiguidade, mas a formação, o protagonismo, né, o que acontece a partir do Império Romano, e aí eu não vou precisar ficar entrando muito em questões históricas, né, que vocês conhecem, já estudaram, inclusive, né, no colegial e tal, mas o Império Romano, e principalmente a cidade de Roma, é um fenômeno, né, de certa forma, um fenômeno cultural, né, porque, além de ser uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, mais da metade dessa população são escravos, né? Então, existe uma disparidade social muito grande, porque, obviamente, existe a classe culta, né, a classe rica, aqueles que estão ali vivendo e usufruindo das relações políticas, né, e uma série de questões ali do coração do império, mas também, como eu falei, né, a grande maioria são escravos de diversas origens, né, de diversos lugares, diversas cercanias do império, que se concentram ali na cidade de Roma. Então, da mesma forma, eu sei que para nós brasileiros é muito difícil entender isso, né? Mas, assim, uma pequena classe muito favorecida e a grande maioria, né, da situação ali, da relação social muito pertinente à situação de Roma. Pessoal, quando eu falo escravo, muitas vezes a gente pensa, né, na questão do escravo como a escravatura brasileira, né? Os escravos no período romano, né, no Império Romano, eram quase que vamos colocar assim, né, desculpa a forma de lidar, né, mas quase que um item de luxo, né? Por quê? Os escravos tinham uma série de direitos, né? Era muito caro, né? Quanto mais qualificado o escravo, né, mais caro e, obviamente, mais, não somente o custo, né, vamos colocar assim, da aquisição, mas todo o status, né? Não sei se vocês lembram, né, mas
Senhor dos Anéis tem uma cena que um dos hobbits, né, que decide ali servir em Gondor, ele canta, né, pro senhor lá da cidade, e tal, né? Então era muito normal esses escravos que tivessem habilidades, né, de leitura, instrução, né, artesãos e tantas outras coisas, né, que se exibissem, né, nas festas, nas coisas que aconteciam, e tal. E obviamente, né, não era aquela relação que a gente viu que é século XVIII, XIX, né? Todas essas situações que são mais delicadas, né? Então, óbvio que existia uma série de limitações, abusos e tal, mas também existia uma relação social muito diferente. Óbvio que existia uma disparidade clara, né, dentro da sociedade, mas quando a gente fala, né, que mais da metade deles, né, mais da metade da população de Roma era de escravos, pensem em escravos, como eu falei, né, escravos muitas vezes que eram a elite, né, de povos ali circunvizinhos que foram dominados pelos romanos e até pelas suas habilidades, né, e eles tinham alguns privilégios, né. Então, é interessante que em Roma, né, obviamente por essa miscigenação, ali tinha tudo, né, desde os grandes exércitos que se reuniam, né, para a saída de Roma, os grandes generais, como eu falei, a estrutura política, uma série de relações, né, provincianas também. Lembre-se, né, as estradas, né, e tudo aquilo que o Império Romano construiu em termos de estrutura, os próprios correios, né, as mensagens, todas as outras coisas, saíam de Roma, as ordenanças saíam dali para o Império inteiro, né? E, obviamente, o movimento contrário também era verdadeiro, né? Se acontecesse alguma situação em alguma província de rebelião, se precisasse de algum tipo de reforço militar, alguma necessidade específica, até de estrutura, né? Também chegava a Roma. E também representantes de outros países, né? De outras províncias, ou embaixadores, né? Lembrem-se, o Império Romano estava ali se expandindo, mas existiam ali também outras situações políticas que Roma precisava lidar. Então, tudo isso chegava, obviamente, na cidade de Roma, onde tudo acontecia. Só que Roma também tinha todo tipo de gente. As pessoas que talvez enfrentassem, né, dificuldades nas suas províncias, fugitivos, bandidos, gente boa, gente ruim, como eu falei, né, muitos mestres artesãos e também, obviamente, pessoal, muitos pregadores de diversos cultos, né? Então, toda essa periferia do Império, de certa forma, se via representada também em Roma, né? A partir do momento que se davam trabalhadores específicos, né? Então, em tal região, vamos supor que na Palestina, né, eles tivessem uma especialidade em trabalhar com tecidos ou, né, couro ou qualquer outra coisa e tal, os melhores, obviamente, que se destacavam, muito provavelmente eram levados, né, para Roma, porque esse trâmite do Império era mais fácil, né? Então, Roma era aquele local onde tudo se reunia. Apesar dessa situação, é interessante que a comunidade judaica, Flávio Josefo, ele vai colocar que existiam provavelmente, né, provavelmente cerca de 13 a 15 sinagogas em Roma, né? Então, existia ali uma comunidade judaica, vocês sabem aí, né, no ano 49 tem o Edito de Cláudio, né, que expulsa os judeus de Roma, mas o Flávio Josefo ele coloca aqui apenas, né, em uma embaixada, cerca de 8.000 judeus, né, foram ali contabilizados. Então, na embaixada ali, existe um registro de cerca de 8.000 homens judeus, né? Lembrando que, obviamente, tem as crianças, né, as mulheres que ali não eram registradas. Então, existia ali uma comunidade judaica, como eu falei, né, cerca de 13 a 15 sinagogas. Então, uma comunidade forte. Além disso, o que é importante, né? E daqui a pouco a gente vai entrar, de certa forma, nas questões mais específicas da carta, né? Apesar dessa comunidade judaica, né, que de certa forma tinha alguma relevância, né,
na cidade romana, a gente não tem nenhum tipo de registro de origem da Igreja Romana, né? Existe alguma tradição que coloca no apóstolo Pedro, né, como o representante ali, ou o fundador da Igreja de Roma, mas não é muito provável. O que se tem quase como certo é o martírio de Pedro em Roma, mas desde Atos, capítulo 2, né, quando a gente vê o discurso de Pedro em Jerusalém, nós já temos registro de romanos, né, pessoas de Roma, ouvindo o discurso de Pedro. Então, a gente não tem certeza, né, mas se naquele grupo ali, daqueles que depois foram batizados e tal, já existiam cristãos anônimos, né, pessoas que se tornaram cristãs, que retornariam a Roma, né? A próprio Priscila e Átila, né, são um casal que saem de Roma e vão para Corinto depois do Édito de Cláudio, né? Então, Priscila e Áquila, eles saem de Roma depois do ano 49 e vão auxiliar ali, né? Vão trabalhar na igreja de Corinto, né? Vão para a cidade de Corinto. Então, essa transição, né, já existia ali desde o início, de certa forma, da igreja, né? Em Atos já existia essa comunidade em Roma, né? Então, muito provavelmente, quando Pedro ainda estava em Jerusalém ou andando ali pela região, né, da Palestina, Antioquia, o fato não se sabe quem foi o responsável por iniciar a igreja em Roma, né? Mas, obviamente, o que existe ali, né? Judeus que, obviamente, frequentam as sinagogas, né? Judeus que são judeus e judeus cristãos. Juntamente com os judeus cristãos, a gente tem os chamados, né, prosélitos, ou aqueles pagãos que se converteram ao cristianismo, né? Então, a gente precisa lembrar que era um caminho muito comum, né, de se fazer essa relação do prosélito antes, né, vamos colocar assim, de se converter ao cristianismo, se converter ao judaísmo, né? Então, a partir das experiências, a partir da expectativa, a partir do convívio com o judeu, ele tinha uma série de, vamos colocar assim, adquiria uma série de ferramentas, né? Uma série de situações de formação religiosa, né? E a partir dali ele começava a entender o que era o cristianismo. Então, dentro da cidade de Roma, dentro da igreja de Roma, existe essa situação, né? Lembrem-se, o judaísmo nesse período ainda não é um judaísmo unificado, né? O cristianismo, de certa forma, é um braço, uma representatividade ali do que seria, visto ainda, né? Principalmente para o Império, né? Para os romanos, como uma, vamos colocar assim, né? Esqueci o termo. Quando a gente tem várias religiões. Uma seita. Exatamente, como uma seita, entre aspas, uma denominação judaica, né? Então, principalmente para quem é de fora, né, para quem não é judeu e olha para a religião, ele não consegue distinguir de maneira inicial o que é o cristianismo, o que é o judaísmo, a partir, obviamente, né, da relação apostólica, né, do avanço do evangelho. A gente vai ver que esse é um tema central da carta, né? A partir do avanço do evangelho, começa a se formar mais claramente essa relação, né, do judeu cristão e do pagão cristão. A gente vai ver que dentro da carta, né, Paulo vai trabalhar e tentar, né, diminuir essas arestas, vai encarar de frente alguns problemas, né, em relação a isso. O que fica muito claro é que dentro dos seus leitores, ou seja, dentro dos receptores da carta aos romanos, a grande maioria são pagãos. Então, nem não judeus cristãos, né, mas gentios, né, pessoas que não eram
pessoas que não eram judias, né, não são de origem judaica, mas que se converteram ao cristianismo. Lembrando, mais uma vez, né, que era comum essa passagem, de certa forma, no judaísmo, para depois entender e se formar, né, essa mentalidade, esse pensamento cristão. Até aí, alguma pergunta, pessoal? Estamos caminhando bem? Tudo tranquilo? Então, gente, podem me interromper, né? Podem perguntar o que vocês precisarem. A gente está trabalhando aí algumas questões iniciais, né, da origem e do contexto da carta. Uma pergunta, pessoal, que talvez seja uma grande discussão, né, nesses 2000 anos aí de história da igreja. Eu convido vocês, obviamente, a participar, né, nesse semestre que a gente vai estudar, é o porquê. Por que Paulo escreve a carta aos Romanos, né? Dentro da escola dominical, vocês já, com certeza, já ouviram algumas possibilidades, mas óbvio que aqui, conforme vocês forem estudar a perícope de vocês, né, entender a situação, o desenvolvimento, todas essas questões, vão se aprofundar também a relação com essa motivação da escrita de Paulo, né? Então, eu vou apresentar alguns motivos possíveis, né? Mas uma pergunta interessante já desde o começo, né? Por que Paulo decide escrever, né? E, de certa forma, sua maior carta, uma das cartas mais completas aí em termos de expectativas, né, teológicas, de formação, de conteúdo, lembrando, né, todas as dificuldades que se tinha para a escrita e tal. Por que Paulo decide, né, escrever, vamos colocar assim, a sua grande carta, né, não vou chamar de carta magna, né, mas uma grande mensagem para uma igreja, que Paulo, primeiro, né, não tinha nenhum relacionamento inicial, uma igreja que Paulo não fundou, e também uma igreja que Paulo não conhecia. Então, de certa forma, Paulo não sabia quais eram os problemas reais ali, né, que se davam dentro da comunidade dos romanos. Mas, de alguma maneira, ele vai, né, apresentar princípios e trabalhar, né, essas possíveis dificuldades que a comunidade está tendo, né? Mas vocês, obviamente, observando, né, lendo, é muito diferente como, por exemplo, ele trabalha na carta aos Coríntios, né? Na carta Gálatas, Tessalônica, que Paulo vai entrar em problemas quase que pessoais, né? Ele até cita nominalmente algumas situações, né, em Filipos, tal. Então, são cartas mais curtas que Paulo trabalha problemas específicos, né? E muitas vezes, né, chama aquela comunidade, aquele grupo, a tomar algum tipo de decisão. Na carta aos Romanos, a gente vai ver que existe uma outra forma de construção, né? E a grande pergunta, como eu falei, que caminha aí, né, há muitos anos dentro da pesquisa bíblica, é o porquê. Por que que Paulo escreve a carta aos Romanos e, obviamente, por que que ele endereça, né, ela aos Romanos, uma comunidade que Paulo não tinha contato e nem, de certa forma, responsabilidade, né? Como muitas vezes ele fala, né, olha, vocês são meus filhos na fé, né? Por isso que eu estou falando, por isso que ele chama essa autoridade e tal. Com os romanos a gente não vai ver isso, né? Um dos motivos que alguns estudiosos colocam é que Paulo começa a apresentar, né, ele olha com certa desconfiança para Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Né? Depois daquele período que Paulo, né, da terceira viagem missionária, que Paulo passa, né, repassa pelas igrejas da Ásia Menor, ele retoma, né, toma aquela coleta, aquela ajuda financeira aos irmãos de Jerusalém, e ele retorna para Jerusalém, né, colocar assim, de certa forma, o cérebro da igreja, naquele período, quando ele retorna com a oferta, ele retorna também com uma série de questões com relação à forma que os judeus, né, os judeus cristãos, os judeus deveriam lidar com a chegada, né, dos gentios, a chegada, a gente pode colocar, né, gentil ou pagão, né, com a conversão dos gentios ao cristianismo. E a partir dessa, vamos colocar assim, né, a partir da resposta de Jerusalém,
Paulo já olha e fala assim, esses caras aí, a gente vai ter algum tipo de dificuldade, né? Por quê? Paulo, ele tinha, de certa forma, né? Só um minutinho, pessoal, que está tocando o interfone aqui. Daqui a um segundo eu volto. Recording stopped. Tá cedo para pedir almoço, hein, pessoal? Chegou lá. Aproveita, vamos falar para o próprio Paulo falar o que ele escreveu. O que você escreveu, Paulo? Imagina. Então, um dos motivos para que Paulo tenha escrito, né, os Romanos, como eu falei, essa situação dele verificar que, a partir de Jerusalém, talvez eles tenham mais dificuldades na expansão do evangelho. Ou seja, de certa forma, ele vai falar assim, olha, Jerusalém, ali, eles estão mais preocupados com essa relação, né, entre os judeus ali e tal, estão ali ali naquela regiãozinha ali pronto, e eles não têm essa preocupação em chegar ali, né, até os confins da terra, como a gente vai ver que tá relacionado, né, algum conteúdo da carta, né. Outra motivação é que Paulo, ele forma, né, ou ele relaciona as bases para essa relação entre os chamados, né, judeus fortes e os fracos, né? Ou seja, ele estabelece os princípios de como o judeu cristão deve lidar com o gentil cristão, né? E, obviamente, a formação de um cristianismo comum. Então, um dos interesses de Paulo obviamente, a partir do cerne da cidade talvez mais cosmopolita, né? Mais gentia possível, lidar com essa situação. Por quê? Porque ele já verificou isso durante o ministério todo dele, né? Então, durante todo o período que ele ministrou para todas as igrejas da Ásia Menor, né? Principalmente lá na Galácia, lá toda aquela situação que ele está passando de conflito entre judeus e gentios, ele fala assim, olha, a partir de Roma, né? Vamos colocar assim que a grande maioria ali são gentios e tal, convertidos ao cristianismo, vamos encarar de frente esse negócio aí, porque a gente precisa deixar claro algumas coisas, né? A partir disso, Paulo também está olhando para os seus interesses pessoais e para uma perspectiva futura. Do quê? De viajar até a Espanha, né? Espanha ali, quase que na ponta, né, total da Europa, que era considerado ali os confins, né, da terra, né? Ainda não existia, né, o Estado, né? Aquela coisa da Portugália e tal, né? Então, lembrem lá do Asterix, né? E Obelix e tal, aquela região era uma região inóspita, né, de certa forma, ao Império. Os povos de origem germânica ali, né, os gauleses, né, o pessoal que morava ali na Galácia e tal, eles endureceram muito, e obviamente por causa da distância e da expansão do Império, eles tiveram muitas dificuldades, né? E então, ali ainda eram muito fortes, né, algumas questões, de certa forma, de paganismo, né, na borda ali do Império. Então, o objetivo de Paulo era sair um pouquinho daquela região e avançar realmente, né, para os confins da terra, e ele cria que ele teria mais facilidade, né, de um patrocínio, um incentivo, a possibilidade de realização dessa viagem a partir de Roma, né, do que a partir, por exemplo, de Jerusalém, né? Por isso que a gente não tem uma carta a Jerusalém. Uma das possibilidades que o pessoal coloca também, né, a partir dessas, como eu falei, né, dessas divisões, desses conflitos que Paulo enxerga nas outras comunidades, né, é como se Paulo quisesse organizar, né, e aí aquela visão que a gente tem, né, de uma leitura sistemática de Romanos, né, como se Paulo quisesse organizar o seu conteúdo teológico, aquilo que Paulo cria e tal, mas aí vem a grande pergunta: qual o sentido
de encaminhar a sua, vamos colocar assim, a sua sistematização teórica para a Igreja de Roma? Pode falar, Alexandre. Eu vi uma mãozinha, uma palminha, não sei se são testes, se você quer participar Apertei da aula. errado. Não, mas Fica tranquilo, Alexandre. eu ia comentar, apertei o outro também. Seria muito simplista pensar na questão de Roma ser ali a capital do império, e como Paulo não tinha visitado ainda, ele não poderia tratar questões particulares, né? Talvez seja visto como esse tratado dogmático, porque ele realmente trata, né, muitas doutrinas e esclarece muitas coisas relacionado principalmente ao judaísmo, né, aos cristãos. Então, talvez pensar dessa forma seria muito simples, né, que a gente pode tratar como assim um tratado dogmático de Paulo, porque ele não conhecia a igreja, não podia tratar questões muito pontuais, e também por ser a capital do império, seria dali essa carta teria uma expansão talvez mais fácil, né, de se espalhar para os outros lugares. Sim, aí Alexandre, como a gente está conversando, existe uma, entre aspas, uma situação, por quê? Porque a gente vai ver até em outros pontos, né? A carta aos Romanos, obviamente, não teria uma intenção inicial de ser uma carta de circulação, né? Então, obviamente, ela cairia ali entre os judeus e tal, mas não seria uma carta que, beleza, ó, vai estar em Roma e em uma série de outras regiões, uma série de outras cidades e tal. Seria uma carta local, né? E aí, como você colocou, né? Essa motivação. Lógico, Paulo não conhecia a igreja e tal, então, como ele não conhece, ele não trata problemas específicos, a partir dali, ele faz toda, né, uma leitura e tal. Essas duas situações, né, tanto dessa, vamos colocar assim, essa sistematização dogmática, e tanto somente, né, dessa motivação de Roma, patrocinar, conhecer Paulo para enviá-lo à Espanha, mas fala, beleza, se eu estou me apresentando para ir para a Espanha, coisa parecida, é necessário, né, uma carta tão extensa como Paulo escreve, né, dentro dessa sistematização. Eu estou levantando problemas, viu, pessoal? A gente não vai bater o martelo, porque, como eu falei, né, são 2000 e tantos anos de discussão, né? Mas se você vai sistematizar o seu conteúdo, o seu conhecimento, para que mandar para quem você não conhece, né? Eu poderia mandar para Filipos, para Corinto, para Éfeso, que eram grandes cidades também, né? Principalmente Éfeso. Então, vai cair o link aqui, a gente volta no próximo. Eu vou fazer algumas considerações finais e aí eu quero ouvi-los também. Beleza? Todos borboleta, né? Esse é o Marcelo que gosta de bateradas aí. Eita. Metamorfosezinha aí, ó, Marcelo. Chegou todo encapado no seminário, com roupa até a cabeça, saiu do seminário com a roupa quase colando nas nádegas, todo desvestido. Ô, louco! Marcelo! Achei pesado. Pouco, Marcelo! Acabou com a sua raça. Você vai deixar, Marcelo? Não vai deixar, não. Marcelo que eu conheço não deixa. Viu? Tivemos Tranquilo, uma a gente quer deixar acusação isso pra séria aí. posteridade. É só para contextualizar com Campinas. Agora acabou essa fase. O Marcelo tá tão assim que até no banheiro ele assiste a aula agora, hein? Gente, O problema de Campinas é a altura da torneira, né? Dizem as más línguas. Você é muito baixinho, né? Aí cada um sabe onde bebe água, né? Eu só bebo em Sumaré, só. Exatamente. Eu só levava de Santos também, não tomava aí, não. Mas, gente, voltando ao assunto pertinente, né, de questões da carta aos Romanos, como eu falei, né, depois que pensando, né, nessa situação de uma organização sistemática, né, de crenças teológicas de Paulo, tal, qual o sentido, né, de levá-la ou de enviá-la aos Romanos, né? Alguns colocam como se a carta tivesse uma origem circular. Então, Paulo teria feito essa organização, né? E só posteriormente teriam colocado esse destinatário, né? Aos romanos. É meio improvável que isso tenha acontecido, tá?
mas alguns colocam dessa forma. Então, que Paulo teria feito essa sistematização das suas crenças, daquilo que ele tentou desenvolver e coisas parecidas, e só depois, né, a gente vai ver essa destinação sendo acrescentada na carta, né? Mas a grande maioria, né, vai concordar que a motivação provável para a escrita de Paulo, né, está no início da carta, aquilo que ele coloca no capítulo 1. Paulo, por ser apóstolo, né, por ser enviado por Jesus, ele está em missão, ele se entende, né, constantemente em missão. A partir disso, ele tem na sua leitura, né, e obviamente na igreja aos Romanos, ele tem essa possibilidade, primeiro, né, de auxiliar a igreja e também de ser auxiliado por ela, né? A gente vê lá em 2 Coríntios, né, que Paulo, ele não semeia, né, em jardins já semeados, mas a partir desse pensamento, né, de Paulo ser o apóstolo dos gentios, né, o apóstolo dos pagãos, ele se voltar para o centro, né? Não existiria ele nenhuma cidade ou nenhum local onde Paulo poderia alcançar, né, mais gentios, né, mais pagãos, ou onde uma teologia correta, né, saudável, faria mais diferença do que a partir de Roma, né? E ainda existem alguns que colocam a carta de Paulo aos Romanos como se fosse um testamento de Paulo, né? Então, a última carta escrita pelo apóstolo, né? Então, Paulo sabe, né? Paulo já está preso, sabe que ele vai ser condenado à morte, e, de certa forma, ele escreve ali aquilo que ele define por importante, né, deixar de registro. Existe pouca discussão, né, do período de formação da carta, né? A carta aos Romanos foi escrita provavelmente ali, né, de 57 a 60 depois de Cristo, também, né, muito provavelmente depois da carta aí, né, de Tessalônica, a primeira ali, a segunda carta de Coríntios e a carta aos Gálatas. Por que é importante, pessoal, a carta aos Gálatas? Existem várias aproximações, e aí, principalmente quando vocês já tiverem definido as perícopes e aquilo que vocês vão trabalhar, existem várias aproximações entre a carta de Paulo aos Romanos e a carta de Paulo aos Gálatas, né? Desde assuntos, temas, tem citações ali praticamente ipsis literis, né? Por exemplo, Romanos capítulo 4, Gálatas capítulo 3, a gente tem a retomada, né, do exemplo de Abraão nessas duas cartas. Se vocês quiserem, eu já deixei aberto aqui para vocês darem uma olhada também. Não sei se eu consigo aqui compartilhar a tela, né? Mas, se não vocês quiserem abrir também, Romanos capítulo 10, né, versículo 5, Gálatas capítulo 3, versículo 12, vou ler aqui para vocês, Romanos 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Gálatas 3, versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, basicamente, né, os mesmos conceitos, o mesmo assunto, se você olhar a estrutura dos capítulos como um todo, né, óbvio, Romanos vai avançar e desenvolver vários assuntos, né, mas vários temas que são pertinentes, que são tratados, né, citações de Levíticos, né, citações da lei, que a gente vê na carta de Paulo aos Gálatas, a gente vê novamente na carta de Paulo aos Romanos. Vou só fazer uma pausa aqui para assinar aqui a entrega, já volto. Nem espera mais nada do Arthur. O Arthur sabe que não vai ser ordenado, então tá tudo bem. Depois que ele falou que o diabo estava certo e que Adão era vagabundo, pode se esperar tudo. Esse negócio sempre volta pro Arthur, né? Volta, e o cara já... E o pior que volta com a mesma linguagem de Satanás, trazendo mentiras. Porque eu não disse que o Satanás estava certo e Deus estava errado. Então eu falei que a serpente não mentiu. Falou que era a serpente. Não, você falou que a serpente literalmente,
E literariamente falando, a serpente não é Satanás, é uma criatura do caos. Ela se torna Satanás no texto do Novo Testamento. É a Então, é uma serpente. exegese para você. Está se complicando, Arthur. Está se complicando mais. A serpente é uma mulher, né? Uma mulher chamada Lilith, né? É a outra esposa do Adão, não é? A Lilith é a tradução de Eva do latim. Eu não sei quem citou uma frase aí, mas é verdade, né? No seminário, o que você faz aí, hora ou outra vai voltar para você, né? Tem colegas que eu não sei nem o nome, eu só sei o apelido, né? Ou algum grande feito, né? Alguma grande exposição, explanação aí que foi feita no seminário que geram os apelidos e tantas outras coisas, né? Então, voltando aqui, a carta de Paulo aos Romanos tem, como eu falei, né, aproximação de assunto, citação e uma série de questões em relação aos Gálatas e, obviamente, né, algumas questões, alguns textos, como eu falei, principalmente Levíticos, né, quando vai citar algumas leis e também essa leitura veterotestamentária, né. Agora, pessoal, se a gente pensar, né, num tema central da carta de Paulo, né, aos Romanos, a gente poderia colocar, né, como a salvação de todos pela fé em Jesus Cristo, né? Obviamente isso daí não é grande novidade para vocês, né? Ainda mais para nós reformados, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela trata de questões complexas, né? Em uma série de níveis, vamos colocar assim, mas se a gente fosse definir, né, o que é o tema fundamental e que a partir dele, né, geram uma série de discussões, a gente pode colocar essa relação da salvação pela fé, né, salvação de todos, judeu, gentil, pela fé em Jesus Cristo. Uma coisa que a gente precisa atentar a isso, pessoal, é que a preocupação de Paulo, inicialmente, né, ela não é dogmática, ela não é teórica, ela não é doutrinária, mas essencialmente eclesiológica, tá? Ou, como alguns podem preferir aí, missional, né? O que Paulo está querendo fazer, né, na carta de Paulo aos Romanos? Ele está querendo, como eu falei, definir, constituir algumas questões, alguns princípios básicos que vão fundamentar, né, não somente a relação da Igreja de Roma, mas a relação cristã entre judeus cristãos, ou seja, pessoas que foram criadas, né, de toda a expectativa judaica, foram formadas, né, dentro dos hábitos judeus, a própria proximidade com o Antigo Testamento e tal, e as pessoas que pagãos, gentios, né, que talvez tenham vindo de uma série de outras religiões, né, uma série de outros ritos e coisas parecidas, que têm contato com o judaísmo ou com os hábitos judaicos, né, mas que se convertem ao cristianismo. Então, são problemas complexos que se dão dentro da igreja, né, porque se eu, de certa forma, né, enxergo minha vida, né, os meus hábitos de uma forma, e o prosélito, né, o pagão, o gentil, ele deve se adequar aos meus hábitos, né, quem que está formalizando quem? Então, essa questão da fé em Cristo, ela é fundamental. Por isso que eu falei, né, inicialmente, dessa questão da identidade, né, como isso se desenvolve nesse cristianismo inicial. Então, como eu falei, Paulo está trabalhando, resolvendo, discutindo de maneira primeira e acho que última, questões eclesiológicas, questões da missiologia Então, talvez, né, a preocupação de Jerusalém, né, fosse maior com os judeus e não tivesse essa preocupação em expandir, né, porque, gente, dá trabalho, né? Quando a gente fala, por exemplo, de plantação de igreja, hoje, né, século XXI, você olha e fala assim, cara, não, dá muito trabalho. Essas igrejas aí que a gente já tem, cuidados nossos, seja necessário, muito pelo contrário, e muito. Mas vamos ficar aqui de boa e tal, porque, imagina, né, você vai começar a plantar igreja aí no meio de jovem, começar a ter que lidar com essa galera que
é binário, não binário, aquela sigla enorme, na LGBT, sei o que lá, tudo um monte de coisa, uma galera né? Aí um é Bolsonaro, o outro é Lula, ano que vem vai ser aquela bagunça e tal, meu, pelo amor de Deus, como que a gente vai plantar, como que a gente vai chamar essa galera para Cristo? Esse é o nosso desafio, né? É isso que Paulo está falando, ó, eu quero encarar esse negócio, né? Imaginem, naquele período, toda, né, os milhares da formação judaica, né? A partir de Cristo, você olhar e falar, olha, a morte e ressurreição de Cristo, né, as coisas mudaram. A gente precisa entender o que mudou, por que mudou, porque todos nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso daí não tem nada a ver, né? Se você é judeu, se você não é judeu, e aí ele desenvolve todas essas questões dentro da nossa realidade, da sua realidade histórica, né? Mas da nossa realidade eclesiástica. Então, o que está em tensão dentro da carta, como eu falei, o tema central é a salvação de todos mediante a fé em Jesus Cristo. Mas talvez o que esteja, né, a grande tensão dentro da carta é essa relação, né, dessa fidaica, ou seja, a expectativa, aos ritos, né, a própria, não dá para chamar, né, dessa relação política, né, mas dessa relação étnica, né, do judeu com essa vocação universal, né? Pessoal, quando eu falo vocação universal, não estou falando em universalismo, né? Mas eu estou falando de um chamado povos. Então, a tensão que Paulo trabalha, né, vocês, né, principalmente ali, né, capítulo 1 a 7, também está dentro do 8 a 12 e tal, todas essas questões, essa tensão em essa visão judaica da história, né, esse judaísmo original, e essa vocação, esse chamado universal de todos os povos, né? Então, Paulo vai trabalhar de que forma? A partir do judaísmo, tentando fazer com que os judeus enxerguem, né, que toda a história precedente, tudo aquilo que aconteceu desde a fundação do mundo, né, inclusive tudo aquilo que eu ia falar adveio, mas eu não tenho certeza se é o português correto, né? Mas tudo aquilo que surgiu, vamos colocar assim, a partir da queda, a partir da entrada do pecado no mundo, tal, tudo isso faz parte do plano redentor de Deus, né? Então, tudo aquilo que aconteceu no passado, os escritos, né, os profetas, a história de Israel, o exílio, o domínio não somente romano, né, mas tudo aquilo que aconteceu, aconteceu debaixo do plano de Deus, para quê? Para que as coisas culminassem em Jesus Cristo. Então, Jesus, ele não é um bandido, ele não é um profeta melhorado, ele não é Obrigado. Os meus pasquales de plantão aí, por favor, me ajudem. Não tinha certeza, mas talvez pudesse ser usado, né? Então, Jesus, ele é o grande cume de tudo aquilo, de toda a expectativa judaica, né? Dentro da história, dentro dos escritos, dentro da sua formação religiosa. Então, a função do judeu, né? Aí vocês vão ver várias discussões, né? Olhar para a lei, né? Mas não somente a lei como uma série de regras, né? Mas para a sua aliança com o Senhor, com o cumprimento em Jesus. E a partir de Jesus, Jesus inaugura uma nova era desse relacionamento da aliança, né? Então, isso é o que Paulo está tentando inclinar, né, os judeus a olhar, né? E para, obviamente, os chamados, né, para a vocação universal, para aqueles que não têm essa formação judaica e tal, obviamente, olhar e enxergar a necessidade, né, de se entregar a Jesus como o grande Messias Salvador da humanidade, né? Ele que cumpre a expectativa da aliança,
Mas aí, obviamente, você precisa entender, né? O que é a aliança, quem é o Deus da aliança, né? E a partir de Jesus, a gente pode participar, né, dessa nova etapa, essa nova era que é definida a partir de Cristo. Então, obviamente, Jesus, né, é o tema ali fundamental da carta, né? Mas é a fé em Cristo, né? A fé naquilo que ele fez para que todos, né, sejam salvos. E, obviamente, a partir disso, Paulo vai lidar também com essas questões, como eu falei, você pode chamar de eclesiológicas, né, missionais, mas sobre assuntos que são pertinentes ao convívio, à vida da igreja. Por quê? Porque esses dois grupos, na realidade, formam um somente, né, que é a igreja, o novo Israel, né, as leituras que Paulo vai fazer e que vão estar aí sendo desenvolvidas, vão estar, né, vão ser desenvolvidas na carta. Pessoal, alguma dúvida, né? Lógico, tem muita coisa, né, para a gente falar, para a gente discutir em termos de origem, de contexto, mas ficou claro esses passos iniciais, né? Na nossa próxima aula, a gente já vê aqui apresentar os textos para exegese e levantar as questões dos textos, né? Então, já se preparar para crítica textual, tradução e delimitação da perícope. Então, eu quero ouvi-los, se alguém tem alguma questão, né, quer colocar, ponderar alguma coisa, mas qual que é a minha sugestão, né? Não sei se, mas eu creio que vocês já estão separados em grupos, né, e já tragam para a próxima aula, não precisa ter nada feito, né, mas a pretensão de vocês. Então, olha, grupo tal, pretendo trabalhar com Romanos, capítulo tal, versículos de tal a tal. Já dá uma olhadinha, né? Não em comentaristas e tal, mas já dá uma olhadinha no texto, vê quantas variantes tem, né? Por quê? Às vezes você vai pegar um texto, né? Tem 9 variantes. Aí você vai falar, pô, na minha perícope tem 10 versículos, 9 variantes. Vai dar trabalho. Óbvio, vocês estão em grupo, né? Mas, último semestre aí, né? Eu sei que vocês têm várias questões para lidar, né? De monografia, presbitério e tal. Escolham sabiamente, né? Então, pega uma perícope que tenha pelo menos 2 ou 3 variantes ali para vocês poderem discutir o texto. Mas, na próxima aula, já tragam esses textos. Por quê? A gente fala que é um texto, igual eu falei, pô, esse texto aí vai dar muito trabalho para vocês. Talvez o momento de vocês trocarem de texto, né? Porque ainda está no começo e a gente vai ter bastante tempo para discutir. Alguma questão, pessoal, em relação ao contexto, em relação a essa abordagem de Paulo, aquilo que a gente discutiu hoje, e aí já fiquem preparados, né, para a próxima aula. Gostaria de ouvi-los, se alguém tem alguma ponderação, alguém leu alguma coisa, né, alguma discussão aí que vocês achem pertinentes para a nossa aula. Professor, fique à vontade. Em relação à estrutura, né, como a gente trabalhou com a narrativa, tinha toda uma estrutura mais direcionada para a narrativa, como que a gente vai seguir agora, assim, até para ajudar na escolha do texto, né, para a gente ter uma ideia, o que a gente deveria pensar em relação à estrutura da exegese? Boa pergunta, viu, Alexandre? Vocês vão ver que dentro da questão que vocês vão trabalhar quando vocês escolherem a perícope, é muito relacionado ao tema, né? Quando a gente fala de narrativa, a delimitação da perícope é mais fácil, porque a gente tem mudança de cenário, às vezes mudança de tempo, né? Mudança de personagens. Quando a gente vai trabalhar uma carta, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, a gente precisa delimitar bem essas mudanças de temas. Então, vocês vão ver, por exemplo, se a gente olhar Romanos capítulo 13, vou abrir aqui, né? Você vai falar assim, olha, ele está falando ali sobre a questão, né, da obediência às autoridades e tal, né? Todas essas situações, né? Mas a gente vê que, por exemplo, até o versículo 10, ele está dentro de um assunto, né? E a partir do versículo 11, ele vai trabalhar, mesmo dentro desse assunto, ele vai mudar o tema. Isso pode acontecer através do quê? Mudança da pessoa do discurso.
Então, né, às vezes o verbo está em primeira pessoa, vai para a terceira pessoa, ou vice-versa, né? Obviamente, o tema, né, como a gente fala, né, realmente a mudança de assunto, capítulo 12, né, começa com agora, as preposições, né, por exemplo, entretanto, todas essas questões vão ajudar na delimitação da perícope. Então, professor, né, tem alguma regra? Assim? Não, vai partir dessa habilidade, dessa leitura de vocês. Vocês olharem, né, reconhecerem um capítulo, trecho, e falar, ó, aqui eu vejo que tem uma mudança de tema, né? Como que eu vou mostrar isso? Olha, a gente vê aqui um verbo, né? Como eu falei, uma mudança de pessoa, entra aqui alguma mudança, né? Às vezes um advérbio de tempo, né? Qualquer situação que vá mudar, vai dar abertura para um novo assunto, para um novo tema que pode ser trabalhado dentro da carta. Então, a partir da leitura de vocês, por isso que eu falei, né? A próxima aula vai ser importante para vocês já trazerem essas propostas, né? Então, como eu falei, olha, estou vendo aqui o capítulo 13, vou trabalhar o capítulo 13 inteiro, ele está, de certa forma, debaixo do mesmo tema, né? Mas existe uma mudança clara de Paulo a partir do capítulo 11. Por quê? Ele apresenta um tema, ele apresenta uma discussão. No capítulo 11, já tem uma mudança, né, de tempo verbal, tem uma relação quase de causa-consequência. Então, essas questões vão ser importantes para vocês conseguirem delimitar a perícope de vocês, né? Talvez nos primeiros capítulos isso seja mais claro, né? Porque Paulo vai abordando, né, a partir do judeu, a partir do judeu que guarda a lei, do judeu que não guarda a lei, né, a partir do pagão, do gentil. Então, essas mudanças são muito mais, talvez sejam mais claras, né? Mas também não vejo dificuldade, assim, no bloco 12 a 16, essas questões. Minha dica é evitem o capítulo 15, né? Existe uma discussão ali, né, do final do capítulo 14 até o meio ali do capítulo 16, então, talvez ali, vocês, até olhando ali no aparato, vocês vão ver que tem algumas dificuldades ali. Mas, de resto, acho que vocês têm uma boa leitura. Vai ser bem pertinente, né, a partir da leitura de vocês, as discussões. Então, vocês conhecem já, né, o professor Leonel, eu vou estar junto com vocês na próxima aula, mas ele vai falar, então, ó, vocês têm que trazer aqui, estou aqui, né? Se vocês falarem, tipo, não, professor, tá tudo certo, a gente não tem dúvida. Então, beleza, tá bom, né? Quero ver como é que vai sair essa exegese. Então, aproveitem, né, a aula de vocês, a nossa próxima aula aí, para já ver as questões, discutam a delimitação do texto que vocês querem trabalhar e já dá uma olhada, né, nas variantes e tal, para vocês terem essa facilidade. Pode falar, Arthur. Professor, até quantas pessoas o grupo? Olha, eu não sei como foi, eu estou sem a chamada de vocês, mas façam assim aqueles grupos equilibrados, né? Por exemplo, se vocês têm 30 alunos, façam aí 6 grupos de 5, né, ou 5 grupos de 6, não façam, por exemplo, um trio, né, e um grupo com 7, porque aí talvez o trio trabalhe bem juntos, né, mas com certeza em 7 pessoas, né, quem vai trabalhar também é um trio, né? E 4 vão colocar o nome, ou vou fazer a capa, né? Vou fazer a folha de rosto. Então, dividam bem o trabalho e dividam bem o grupo, né? Vocês estão aí no 4º ano, se vocês quiserem usar os grupos que vocês fizeram na última exegese de Atos, não tem problema, né? Então, mas trabalhem bem aí de maneira equilibrada. Como eu falei, eu estou sem a divisão da turma de vocês, mas já façam isso e venham com o grupo, né? E com a perícope que vocês pretendem trabalhar para a próxima aula. Professor, sim. O senhor até mencionou um negócio desse aí, mas assim, tem alguma outra orientação em relação à restrição de escolha de texto? Porque assim, em Atos a gente tinha questão lá do... Como é que era o nome? Que não era uma narrativa, eram sumários, que não podia escolher os sumários. Existe algum outro tipo de orientação em relação a isso? Por exemplo, você pegar ali uma perícopezinha no capítulo 1, que tem 2 versículos, enfim. Existe algum tipo de orientação em relação a isso?
O que é interessante, Júlia, é quando você consegue, de certa forma, né, trabalhar ali, às vezes, você vai trabalhar em 7, 8 versículos, como eu falei, no capítulo 13, em 10 versículos, o começo e o final de um tema, né? Por exemplo, alguns às vezes colocam a questão lá no início, né, do capítulo 1, a apresentação, por exemplo, de Paulo. Assim, eu evitaria trabalhar esse tipo de coisa, né? Quando você pega aquele versículo, né, com o evangelho, é o poder de Deus e tal, você pode trazer várias coisas, né? Você pode pregar, né, um monte de coisa, mas isso vai ser desenvolvido durante a carta, né? Então, quando tentem pegar assim um início e final de argumento, né? Isso pode ser feito, como eu falei, através de um parágrafo, né? Através de uma mudança clara de assunto, de tema. Então, eu acho que vocês vão conseguir trabalhar melhor e não bater tanto a cabeça, né? Quando eu quero dizer bater a cabeça, é nesse sentido meio de ficar fugindo do texto e trazendo coisas externas para dar sentido àquilo que a gente sabe que Paulo quer dizer, né? Então, às vezes a gente pega o texto e, lógico, tem assuntos que vão estar, Paulo vai, de certa forma, retrabalhar, né, ou retomar, e vocês vão ver isso dentro da exegese de vocês, né? Mas não trabalhem, por exemplo, como eu falei, a apresentação, né? Às vezes algumas situações que são muito limitantes ali, né? Capítulo 2, capítulo 3 tem bastante coisa, né, para trabalhar, para dividir. Acho que tem ali perícopes de 10, 11 versículos, né? Como falei, capítulo 13. O que eu aconselho vocês também, né? Eu creio que vocês já estão trabalhando aí na monografia, vocês conseguirem trabalhar, né, algum tema próximo, ou não sei se alguém vai pregar Romanos, né, no presbitério, essa coisa, mas eu lembro que a gente trabalhou em Romanos, a gente, que eu digo meu grupo, né, foi, se eu não me engano, no capítulo 13, porque um dos meninos do nosso grupo lá ia trabalhar algumas questões em relação ao cristão e cidadania e tal, na monografia, e aí a gente discutiu essas questões. Então, aproveitem ao máximo, né? Capítulo 7 também tem divisões ali mais claras. Aproveitem ao máximo o material que vocês estão produzindo, ou para futuramente, né, o presbitério e tal, mas talvez para enriquecer a monografia de vocês, tem bastante coisa interessante. Mais alguma questão, pessoal? Pode falar. Só uma dúvida. Essa é a minha primeira aula. A monografia, ela é feita... a exegese, ela é feita em grupo, é isso? Sim. Tá. Sim. Então, ok. Qualquer dúvida, John, você pode tratar comigo direto ali, né, pelo WhatsApp. O Arthur é o representante da turma. Conversa primeiro com o Arthur, ali, tire suas dúvidas. Está chegando agora, né, e meio para o online, não sei se você veio transferido de algum outro seminário. Na verdade, reverendo, essa é a exegese 3 no JMC, estava batendo com uma outra matéria. Então, para eu concluir o curso esse ano, aí eu estou fazendo no SPS. Então, você é lá do JMC? Sim. Formação de lá. Deus te abençoe. Amém. Espero que o SPS lhe traga bons ventos. Estou brincando, Tá certo. Tem muita coisa boa. Bem-vindo, né? A verdadeira casa de profetas. E vamos continuar trabalhando. Vamos continuar trabalhando. Então, o que a gente quer, né, é que na próxima aula, obviamente, não é para você trazer exegese pronta, mas tragam boas discussões, né? Vocês façam uma leitura legal do texto aí e boas dúvidas. Boas dúvidas são sempre bem-vindas. A gente vai estar junto aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Então, Arthur, eu espero a chamada lá. Uma boa semana para vocês. Beleza? Bom te ver, Jacó. Abração, meu querido, todos vocês, na realidade, né? Espero que a gente tenha aí uma boa caminhada e um bom final de ano aí, apesar dos pesares, que logo a gente possa se ver presencialmente. Se Deus quiser aí uma formatura presencial, né?
Bem legal. Deus abençoe vocês, meus queridos. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço. Cuidado, amigo. professor. Abração. Um abraço, amigo. Eu mandei lá no WhatsApp.